Muitas pessoas hoje têm bastante dificuldade em acreditar se a Bíblia é ou não um livro real. Alguns duvidam, outros não fazem nenhum caso, e ainda outros questionam permanentemente, apesar de provas. E você? Será que acredita que a Bíblia é um livro de fatos reais? O vídeo de introdução que acabamos de ver mostrou claramente isso. Mas como? Nesse discurso, nós vamos ver e provar que a Bíblia é realmente um livro de fatos reais. E quando nós dizemos que a Bíblia é um livro de fatos reais, na realidade queremos dizer que a Bíblia é um livro 100% verdadeiro, um livro confiável, um livro fidedigno ao qual podemos depositar toda a nossa crença. Por exemplo, a Bíblia cita nomes de pessoas que viveram, mas ela cita de uma forma organizada, por assim dizer. Nós conseguimos perceber que em alguns versículos, e até só para ser mais exato, em vários versículos, a Bíblia cita de forma ou a genealogia de vários personagens da Bíblia. Só que depois a história, a arqueologia e a ciência provam que a Bíblia estava certa. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo número 1, versículos número 1, e depois vamos ler o versículo número 4. Nós vamos ver exemplos de alguns personagens bíblicos que haviam sido citados lá no início, no livro de Gênesis, mas que depois de um tempo foram recitados e de forma organizada. Livro de 1 Crônicas, capítulo número 1, versículos número 1 e depois o versículos número 4. Adão, 7 Enos. O versículo 4 diz: Noé, Sem, Cã e Jafé. Vamos olhar primeiro no versículo número 1. Adão, 7 Enos. Essa organização dos nomes é bastante interessante. Por quê? Porque Adão foi o primeiro homem a ser criado. E ele foi pai de Sete. E Sete foi pai de Enos. Essa genealogia organizada, todos aqueles arqueólogos, os historiadores já confirmaram que era verdade. Mas por outro lado, o versículo número 4, ele fala de Noé, fala de Sem, Cã e Jafé. A Bíblia conta, né? Noé tinha 3 filhos. E esses 3 nomes que aparecem aí, Sem, Cã e Jafé, são exatamente os nomes dos 3 filhos de Noé. E novamente, a história, a arqueologia provam isso, até mesmo a ciência. Então, quando nós olhamos na Bíblia, nós devemos olhar com qual visão? Nós devemos olhar com a visão que esse nosso irmão está a ter. Na imagem do nosso manual de atividade, ele pega a Bíblia, está a ler a Bíblia e depois ele imagina quão real eram os personagens mencionados na Bíblia. A Bíblia não é um livro de mitos. A Bíblia não é um livro de lendas. A Bíblia é um livro de fatos reais. E a genealogia dos seus personagens provam claramente isso. Nós não conseguimos ter dúvidas. E é claro, queridos irmãos, existem vários outros relatos que confirmam isso. Nesse discurso falamos apenas dessas duas genealogias. Mas quando nós tiramos tempo para ler a Bíblia, à medida que vamos lendo, nós vamos ficar convencidos de que a Bíblia, de fato, é um livro real. A Bíblia não é um livro imaginário que alguém inventou e pronto. Não. A Bíblia é um livro sagrado feito por Jeová para nos beneficiar. Portanto, vamos continuar a valorizar a Bíblia como a palavra de Deus, tirar pleno proveito do que ela nos pode ensinar e ajudar outros a acreditar que a Bíblia é um livro de fatos reais.